A gente teve uma infância pobre, mas muito feliz. Eu nasci na Coab Juscelino, que é extremo leste daqui de São Paulo. Depois a gente foi para Guaianazes e minha adolescência eu passei em Itaquera, também em São Paulo. Com 8 anos de idade, meu pai faleceu em um acidente de trabalho. E minha mãe, ela batalhou muito, né? Para conseguir fazer vingar, para criar 2 crianças pequenas sozinhas, trabalhando longe. E minha mãe, Dona Maria Eneide, é uma nordestina arretada de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, uma cidade de 20 mil habitantes. Ela saía de casa às 11 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. E era complicado esse período. A gente foi crescendo, estudando, comecei a trabalhar com 15 anos. E eu sempre tive o sonho de ter muita tatuagem. Foi quando, num domingo, pulando de canal em canal na TV, eu vi uma menina escovando um cabelo assim no fundo, enquanto um cabeleireiro do Sorro dava uma entrevista. E essa menina tinha um monte de tatuagem, eu falei, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. E sei lá, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Ela era do Sorro e foi lá que eu fui pedir emprego. O Sorro é uma rede de salões aqui de São Paulo e lá eu comecei como assistente, aprendi muita coisa. Depois de 1 ano e meio eu conheci o Retrô. Eu falei, nossa, quero muito trabalhar aqui. Pensei, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Que era um salão super descolado, o pessoal servia cerveja, foi o primeiro salão preto de São Paulo. Tudo bem conceitual, porque até então todo salão era branco. Isso era tipo 2012 e foi quando eu entrei como assistente. Eu trabalhava muito. A maioria dos assistentes trabalhavam só com um cabeleireiro, mas eu fazia serviço para todos. E apesar de estar muito feliz de receber relativamente bem, eu não sabia se eu ia conseguir continuar a manter, porque o ritmo estava acabando comigo. E nessa mesma época, um grande amigo meu, o Henrique, que era como um irmão, estava com câncer. E toda quarta-feira eu ia visitar ele. A gente sempre conversava muito sobre várias coisas, principalmente de trabalho e tal. E num dia eu estava indo visitar ele e pensei em falar que eu ia desistir. Eu estava cansado, esgotado. E nesse dia, antes de eu falar qualquer coisa, ele falou assim pra mim, mano, quando eu sair daqui, eu vou ser cabeleireiro que nem você, lá nesse salão que você gosta. Aí eu não tive coragem de falar que eu ia parar por ali. Insisti pra caramba, dei tudo de mim, e isso ficou mais forte ainda depois que ele faleceu, com certeza em homenagem a ele. Por quase 1 ano, além de trabalhar para vários cabeleireiros o dia todo, eu cortei 2 cabelos por dia, de graça, antes de entrar no horário, e eu sempre cortava de graça para treinar, né? Para poder começar a cobrar, eu sempre falava, hoje eu não vou te cobrar nada, mas se curtir o seu corte, me indica para outras pessoas. E foi assim que eu treinei e comecei a trabalhar como cabeleireiro. Claro que também fiz vários outros cursos, presenciais e online, tendo como referência diversas academias, como Vidal Sassoon, Tony Guy, Longueiras, e fui adaptando a minha técnica. E lá por 2014 eu decidi investir nesse lance de internet, quando a maioria dos cabeleireiros não tinha Instagram. Comecei a divulgar meu trabalho lá porque eu sabia que eu precisava de clientes, e depender só do salão não é simples, né? Até que rolou o Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, no salão, a gente organizou que quem cortasse o cabelo acima de 15 centímetros para doar não pagava o corte. Nessa eu comecei a divulgar os antes e depois desses cabelões e comecei a fazer bastante sucesso. E passei a ser conhecido como o cabeleireiro das grandes transformações. Continuei a postar bastante esses antes e depois e as minhas fotos começaram a rodar o mundo todo pela internet. Eu fui ganhando uma certa notoriedade. Também fui me ligando que os cabeleireiros postavam fotos de cabelos e não de pessoas. Então comecei a retratar o que eu gostaria de ver e até então eu não via. A pessoa de frente, mostrando o antes e o depois. Sempre cortei todo tipo de textura de cabelo, liso, ondulado, cacheado, crespo. Só que no Retrô, quem fazia cacheado e crespo era eu e mais 2 profissionais, mas eu era o único que postava os trabalhos cacheados que fazia. E isso foi garantindo cada vez mais que as cacheadas lotassem a minha agenda. Sempre falo que foram elas que me escolheram, né? Porque as clientes do liso ou ondulado não tinham paciência para esperar 2, 3 semanas para cortar comigo. Mas as cacheadas sim, esperavam o tempo que fosse necessário para lotar minha agenda. E eu cada vez mais requisitado. Depois de anos no Retrô, fui para o salão do Ricardo dos Anjos, o House of Beauty, que para mim era um cabeleireiro de inspiração. Eu já tinha ido ao workshop dele e tinha adorado. Trabalhei lá durante 1 ano e foi quando eu conheci o salão de um amigo meu cabeleireiro que também tinha saído do Retrô. Ele tinha aberto o próprio salão e lá eu achei incrível porque tinha a energia dele, sabe? Aí eu pensei, poxa, se eu quero fazer as coisas do meu jeito e se eu quero crescer, eu tenho que abrir o meu salão. Tinham várias coisas que eu achava essencial para minha profissão, que em nenhum lugar eu tive suporte. Então eu montei meu salão, o Visu Hair Club, em 2018, e fiquei muito feliz, porque antes dele ficar pronto, eu já estava de agenda lotada.